Olá, bem-vindos a mais uma comunhão da Igreja em Guarulhos, dessa vez gravada, devido ao evento, Conferência Geração Santa, que está acontecendo no canal do Instituto Vida para Todos, e que acontece no mesmo horário, e todas as igrejas do nosso país, as igrejas estão participando, os jovens, estamos assistindo as transmissões, tem sido uma bênção, e nós queremos também compartilhar, dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo esse semestre, que o tema é os ministros da nova aliança. Nós temos esse alimento diário, que é um devocional, onde nós semanalmente nós desfrutamos com uma mensagem por dia, com versículos para ler com oração, e no final de uma semana nós abordamos um tópico. Então ficamos bem fundamentados com o tópico da palavra do Senhor, e também, na verdade, essas mensagens, essas transmissões, elas são o ruminar, ou o sentimento também que Deus nos deu dentro desse mesmo encargo. Então o Senhor, Ele traz para nós também aplicações para o nosso viver diário. Então, queria convidar você, se você ainda não conhece, que você procure conhecer o Alimento Diário. Tá? Esse livro é uma bênção, tem sido uma bênção na nossa vida, já tem sido publicado por 30 anos, Então ele tem sido, tudo isso está dentro do encargo do Senhor, da misericórdia do Senhor, e nos manter atualizado com a palavra atual, a palavra profética, a palavra que Deus tem para nós, para esses dias. E dentro desse encargo, a gente está desfrutando essa semana. O Senhor falou para nós sobre, além de uma pequena revisão de alguns tópicos, dos ministros da nova aliança, que está baseado em 2 Coríntios, e ele também mostrou para nós a visão do tabernáculo. Então a visão do tabernáculo trouxe para a gente muita revelação, muita experiência, porque o tabernáculo, ele, além de ser um edifício, uma construção que realmente aconteceu, que foi feito por Moisés, sob a liderança de Moisés lá no deserto, na época do Velho Testamento, ele na verdade ele foi feito de acordo com uma figura, que é uma figura celestial. Tudo que Moisés fez naquela época, ele fez baseado em um modelo celestial. Por isso que, se vocês lerem o livro de Hebreus, se lermos o livro de Hebreus, nós veremos também a menção desse tabernáculo, e até mesmo outros livros, Apocalipse, por exemplo, também vemos menção de itens do tabernáculo, e só que não o tabernáculo físico, mas o tabernáculo celestial. E esse tabernáculo, ele também é uma grande figura, na verdade, ele pode representar nós mesmos, Quando a gente fala que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, ele fala que nós temos que 2 Coríntios 4, fala que a casa desse tabernáculo se desfizer. Então ele se referindo ao corpo físico dele como um tabernáculo. Então mostrando que nós, assim como o tabernáculo tem 3 partes, o tabernáculo tem o átrio exterior, certo? Ele tem o santo lugar, ele tem o santo dos santos. Assim, nós também temos um corpo, que é a nossa parte mais exterior. Nós temos uma alma, certo? Que tem as nossas faculdades, tal, mental, sentimental, nossos desejos, está ali na nossa alma. E nós temos uma parte mais profunda do nosso ser, que é o nosso espírito humano, certo? A Arca da Aliança, ela pode também ser tipificada, ela representar o próprio Senhor. Então, quando a Arca da Aliança, onde que ela entra? Ela entra lá dentro do Santo dos Santos. Na verdade, irmãos, é porque o Senhor precisa entrar dentro do nosso espírito. O cristão é alguém que tem o Senhor nele, Então, esse tabernáculo também representa a gente.
E também, na verdade, todos os itens do tabernáculo são cheios de lições, são cheios de experiências, são cheios de sentimentos, são cheios de revelações. E nessa semana a gente desfrutou de vários itens, né? Desde o que significaria uma experiência no altar, o que significaria a experiência de passar por aquelas colunas, por aquelas cortinas e experimentar cada um daqueles itens, do candelabro, da mesa dos pães, do altar de ouro de incenso, do altar da oração, e também lá dentro do Santo dos Santos, da arca, do propiciatório, né? Todos esses itens, eles são lições, até mesmo as tábuas em volta do tabernáculo, as tábuas que as medidas da tábua, a base da tábua que era de prata, né? Todas as cortinas, né, que ficavam em volta, que eram brancas, né, de linho, né? Todas essas as argolas, as barras, as travessas de ouro, a madeira de acácia revestida de ouro, todos esses itens e todas essas palavras, elas têm aplicação espiritual. E graças ao Senhor que isso foi revelado para nós. O Senhor nos deu para nós na vida da igreja, né? O Senhor tem falado conosco durante esses anos, nós estamos nos ombros dos outros irmãos, né? Algum irmão pode ter lido já a visão do edifício de Deus, a visão do tabernáculo, do irmão Dom Yolan. Tem vários textos, né, que a gente já desfrutou no passado, em muitas comunhões, muitas mensagens sobre esses itens. E o importante, irmãos, é a gente perceber que esse tabernáculo tem tudo a ver com a nossa vida, né? Tem tudo a ver com o que o Senhor quer conosco e a gente pode experimentar. Na verdade, o Senhor também era um tabernáculo. Isso quem revelou foi João. Quando João fala, ele fala assim, no capítulo 1, versículo 1 de João, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Então, quem é essa palavra? Essa palavra, na verdade, é o Cristo eterno de Deus, né? Cristo, ele transcende o tempo. Antes mesmo de haver a criação, antes mesmo de haver todas as coisas, por isso que a Bíblia fala que ele é o primogênito de toda a criação. Então, no princípio, na palavra grega é arque, enarque, quer dizer, lá na antiguidade, antes de Gênesis ainda, antes daquele Gênesis que a gente lê na Bíblia, antes de tudo era a palavra. No princípio era a palavra. Por isso que Hebreus fala, todas as coisas foram feitas por meio da palavra. Quer dizer, as coisas visíveis, as coisas que a gente pode ver, as coisas criadas, na verdade, elas vieram daquilo que é invisível, que era, na verdade, o próprio Senhor, a própria palavra de Deus, o próprio Verbo de Deus, né? E esse Senhor maravilhoso, né, que era o Verbo, ele também é o próprio Deus. Ele não é uma parte de Deus, mas ele é o próprio Deus, porque na verdade o próprio Deus sempre é corporificado em Cristo. Então, naquela época, e como a palavra, o próprio Deus triuno estava ali, certo? Isso é maravilhoso demais, misterioso, difícil de entender, difícil de explicar, mas isso é maravilhoso. Então a Bíblia não fala que o princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era um Deus, ou o Verbo era parte de Deus, ou o Verbo era o Filho de Deus, sabe? A Bíblia fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso é maravilhoso, né? E depois, no versículo 4, fala, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então a vida estava nele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, isso é claro, né? Que ele é o Criador também. Aí João mostra no versículo 14, que esse Verbo, que era Deus, ele se tornou carne. O Verbo se fez carne. Na verdade, essa palavra carne é uma palavra mais profunda, mais forte do que a palavra homem. Porque, por exemplo, o Verbo se tornou homem, Deus se tornou um homem. Isso ainda não é tão profundo, porque um homem, quando Deus criou o homem não tinha pecado, o homem era perfeito, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, não tinha nada negativo no homem.
Ele só não tinha a vida de Deus dentro dele, mas ele era criado à imagem e semelhança de Deus. Um vaso adequado, um recipiente adequado para Deus poder colocar sua vida dentro dele. Mas quando Jesus se tornou homem, quando Deus, o Verbo se tornou carne, quando o Verbo se tornou homem, a humanidade estava numa situação de queda. Claro que ele não tinha pecado, né? O pecado não estava nele. Por isso que a Bíblia fala em Romanos, esclarecendo esse versículo, versículo 3, em semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado, né? Então o Senhor, é bem claro, ele se tornou carne em semelhança. É como se fosse aquela figura que João usa no capítulo 3 do Evangelho, que mostra uma serpente feita de bronze. Quer dizer, ela tem a forma de serpente, certo? Aquela serpente que Moisés fez lá no deserto. Uma serpente de bronze, erguida numa haste, certo? O formato ela tem de serpente, parece uma serpente, mas ela não tem veneno, ela não tem vida de serpente, certo? Isso mostrando o Senhor, quando ele veio aqui na terra, ele não tinha o pecado nele, mas ele se tornou homem no momento que a humanidade estava caída. Por isso que João enfatiza e coloca essa palavra: o Verbo se fez carne. Aí vem a outra palavra que tem a ver com o encargo dessa semana. E ele tabernaculou entre nós. A palavra, nossa tradução, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, fala: e ele habitou entre nós, né? Só que a palavra mais correta é que não existe esse verbo na língua portuguesa, tabernacular, pelo menos que eu conheça, né? Então, o verbo, ele se tornou carne e ele tabernaculou, seria uma palavra, né? Na verdade é porque ele armou o seu tabernáculo, ele estendeu o seu tabernáculo, ele entrou, é exatamente isso como a gente fala, o nosso corpo como um tabernáculo, ele se tornou um tabernáculo. E aí João mostra vários pontos desse tabernáculo, certo? Quando você olha na experiência, que tem a ver com a mensagem dessa semana. O que representa o altar? O altar de holocausto, né? Ali naquele momento, no altar de holocausto, era feita uma oferta de uma vítima, certo? Era um cordeiro, né? Ou um bezerro, né? Então aquele animal era imolado, degolava o sangue dele era derramado completamente ali. E além de ser derramado o sangue, o que tinha que ser feito? Ele era esfolado, tirava toda a pele dele, né? E depois cortava ele em pedaços. E depois de cortar ele em pedaços, colocava ele pedaço por pedaço, de uma sequência para ser queimado. E ali era queimado inteiro, certo? Não sobrava nada daquela oferta. Aquela oferta era queimada inteira. Só sobrava cinzas. E o aroma que subia para Deus era como aroma agradável. Mas uma coisa interessante, a pessoa, mas será que Deus gosta de cheiro de churrasco? Será que é isso que Deus está interessado? Não. Na verdade, irmãos, ali quando o pecador oferecia aquele animal, antes dele oferecer, ele se identificava. Ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, era como se fosse uma confissão. Eu sou pecador, eu merecia morrer, mas esse aqui está morrendo no meu lugar. Ele entregou, ele está dando a vida, ele não tem nenhum pecado, mas ele está dando a vida por mim. O sangue dele está sendo derramado para pagar o meu pecado, né? Então era como se fosse uma declaração, uma confissão, um reconhecimento de ser um pecador e da necessidade de ter o perdão de Deus. Por isso que Deus recebia, porque recebia como se fosse esse posicionamento. Irmãos, quando a gente vai... isso é uma figura maravilhosa da cruz de Cristo. Isso é uma figura maravilhosa do Evangelho. É uma figura maravilhosa do que o Senhor fez por nós. João, quando viu Jesus vindo ao longe, né, no capítulo 1, versículo 29, fala assim: ele viu Jesus que vinha ao longe e disse para os seus seguidores. Isso é o João Batista, não o João Evangelista, tá? Tem essa diferença. O João Batista era aquele que abriu
o ministério de Jesus, né? Deu abertura e introduziu o ministério do Senhor Jesus. Mas existe também o João Evangelista, que era um dos discípulos de Jesus, um dos seguidores. E João o Batista tinha vários discípulos e ele viu Jesus vindo ao longe. E quando Jesus veio, ele veio passando e falou assim: olha, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero falar para você, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você olhar para Jesus, você pode olhar para ele como aquele que é a solução dos seus problemas, que ele pode realmente, irmãos, perdoar todos os seus pecados. E diferentemente daqueles animais que não podia, na verdade, de verdade, remover para sempre os pecados, eles só faziam, na verdade, um memorial diante do Senhor. Deus tolerou aquilo durante um tempo, porque Deus olhava que o Filho dele, como o Cordeiro de Deus, iria até a cruz e derramar um sacrifício definitivo, um sacrifício que tivesse valor eterno, um sacrifício que pudesse pagar o seu pecado, a sua conta com Deus. Não é para o diabo que você deve, mas se devia para a justiça de Deus, porque Deus é justo. E quando nós pecamos, nós ficamos devedores da justiça de Deus. Deus olhava que ele mandaria o seu filho, e o seu filho morreria no nosso lugar, e o seu sangue seria derramado no nosso lugar, e esse sangue pagaria a sua dívida e pagaria a minha dívida. E agora, quando você crê em Jesus, quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você fala: Senhor Jesus, eu sou o pecador, você precisa fazer essa identificação, igual o ofertante do Velho Testamento. Você precisa perceber que naquele sacrifício de Jesus, você estava lá. Isso significa você colocar a mão sobre a sua oferta. Esse cordeiro está disponível para você, mas você precisa se identificar com ele, colocar a mão na cabeça dele e falar: eu sou o pecador, Senhor. Eu mereço morrer. Eu que merecia derramar meu sangue. Senhor, mas ele está morrendo no meu lugar. O seu sacrifício foi em meu lugar. Irmãos, isso é maravilhoso. Você percebe? Quando você se identifica com esse sacrifício, quando você coloca a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e você entrega isso para Deus, isso que vai ser queimado para Deus sobe como um aroma agradável. Deus recebe o sacrifício e nesse sacrifício ele recebe o pecador também. Jesus quer receber você. Então, isso vale, irmãos, vai valer na nossa vida inteira. Na nossa vida inteira. Se você olhar na eternidade, na Nova Jerusalém, o Cordeiro, Deus é a luz, mas lá no centro, no trono, o Cordeiro é a lâmpada. Sabe o que significa isso? O trono é de Deus e do Cordeiro. Sabe o que significa isso? Eternamente, esse sacrifício vai ser válido. Eternamente, o sacrifício da cruz é válido para você e para mim. Então, não é porque um dia, há 25 anos, quando eu me converti, no dia 22 de fevereiro de 94, você lembra o dia que você se converteu? Você marcou no livro o dia que você se entregou para Jesus? Não tem problema se você esqueceu, mas eu não me esqueço. No dia 22 de fevereiro de 94, certo? Já faz 26 anos, né? Falei 25, faz 26 anos. Nesse dia, eu entreguei minha vida ao Senhor. Nesse dia, eu confessei: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. O Seu sacrifício vale para mim. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Senhor, eu sou Teu. Mas não é só porque valeu para mim naquele dia que hoje não vale mais. Não, irmãos, é eterno. Eterno. Nós somos os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. O Cordeiro tem que estar na sua vida todo dia. Certo? Esse Cordeiro vai fortalecer você. Esse Cordeiro vai te encorajar. Toda vez que você tiver borocochô, toda vez que você tiver caído, toda vez que você tiver desanimado,
Você vai olhar para o Cordeiro e você falar: Senhor, obrigado que Tu és o Cordeiro eterno. Ainda mais uma vez nessa noite, mais uma vez nessa manhã, mais uma vez nesse momento, me lava no Teu sangue precioso. Senhor, mais uma vez eu quero me reconciliar contigo. Mais uma vez, Senhor, eu quero ser recebido por Ti. Mais uma vez, Senhor, eu Te louvo pelo Seu amor. Irmão, se você se entregar ao Senhor todos os dias, e se você nunca fez isso, eu não sei, talvez você está vendo essa mensagem, essa palavra pela primeira vez. Se você nunca fez isso, está na hora de você fazer. Jesus está voltando e Ele não quer que você seja destruído. Ele não quer que você esteja debaixo do julgamento de Deus. Jesus, Ele quer salvar o pecador. Ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. Ele veio buscar e salvar você. Então, você pode nesse momento, eu não sei que hora é agora que você está vendo, mas você pode nesse momento se voltar ao Senhor com um coração sincero e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me perdoa. Senhor, me lava no Teu sangue. Senhor, eu me entrego a Ti. Eu aceito o Seu sacrifício por mim. E quando você faz isso, aí na sequência vem o segundo item. Isso tudo está implícito aonde? No altar do holocausto. Aí, depois que você acabou de fazer essa experiência, você tem que passar por uma bacia. Tem uma bacia que é onde era feito a lavagem, os sacerdotes se lavavam. Essa bacia tem dois sentidos. Ela pode significar, se você está fazendo isso pela primeira vez, ela significa o seu batismo. Por isso que Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. Então, você pode mergulhar nessa água e sepultar o seu velho homem e viver como uma nova criatura para o Senhor. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas essa bacia também representa outra coisa. Ela representa um lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, que está escrito em Tito. Depois vocês podem ler em Tito, certo? O Espírito Santo, ele tem um lavar que nos renova e que nos regenera. Essa bacia também está lá no Evangelho de João. Sabe quando ela está? No capítulo 13 de João. Quando Jesus pega uma toalha e ele pega uma bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Lá o Senhor deixa bem claro: quem já está limpo não precisa ser lavado. Vocês já estão limpos pela palavra. Só precisa ser lavado os pés. O que significa isso, irmãos? Os pés é a parte nossa que nós entramos em contato com o mundo. É a parte nossa que a gente ainda contata o mundo. Só que você não pode contatar o mundo de qualquer maneira. Em Efésios capítulo 6, eles te dão uma maneira. Você tem que estar com os seus pés calçados, certo? Ó Senhor Jesus, quando você estiver contatando os seus amigos no mundo, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver se relacionando, você não virou um ET, um alien, né? Uma pessoa que não está nesse mundo mais, não, mas é estar no mundo como se dele não estivesse. Você precisa calçar seus pés. Como calçar? Com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho, irmãos, é uma proteção. Isso é um fato. Você pode ver, se você estiver trabalhando num lugar e você nunca falar do Senhor para ninguém, as pessoas acham que pode jogar qualquer tipo de lixo em você. Acham que pode falar qualquer tipo de palavra. Acham que pode levar você para as coisas negativas. Mas quando você fala, não religiosamente, mas com realidade: eu sou um cristão, eu tenho Jesus. E quando você fala para a pessoa, você também pode ter Jesus. Jesus ama você e quer salvar você. Se você fala isso na sua família, você fala para as pessoas, você não parece que não, né? Mas você colocou um calçado no seu pé, para que o seu contato não seja direto, seja indireto. Aí as pessoas já vão ter um cuidado, elas vão falar assim: olha, você é um cristão, ele é um cristão. Não é maravilhoso isso? Então é uma proteção para você. Agora, quando você estiver num solo santo, num lugar onde Deus está, como Moisés teve aquela experiência no Monte Horebe, ou quando Josué teve aquela experiência com o comandante do exército do Senhor, que está no capítulo 5 de Josué, quando ele teve aquela experiência de encontrar o Senhor,
Toda vez que você estiver numa terra onde é a terra santa, onde é um lugar de ter comunhão com o Senhor, aí você tem que tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. E aí ali você pode ter uma comunhão com Deus direta, face a face, sem nenhum nada entre você e o Senhor. Isso é maravilhoso também, né? Então, o que eu quero dizer, quando você está nesse contato com o mundo, o que acontece muitas vezes, mesmo que você está andando de sandália, a poeira do mundo pode impregnar no seu pé. E essa impregnação, igual quando você anda num lugar que tem muita poeira, você está de chinelo, de dedo, sandália, né, aberta. Então, quando você anda num lugar que tem aquela poeira, aquele pó, começa a grudar no seu pé, né? E aí você sente cansaço, você sente incômodo, você não vê a hora de chegar em casa e lavar os pés. Então essa bacia representa esse lavar. Que lavar é esse? É um lavar que traz para nós de novo o frescor, que traz para nós de novo a comunhão, a novidade com Deus. Eu espero que esse momento, até mesmo esse momento que você está assistindo esse vídeo, seja um momento como esse, que Deus possa lavar os seus pés, que você possa sentir de novo a doçura e o frescor que está na presença de Deus. Ó Senhor Jesus, você pode voltar ao Espírito e o Espírito lava. E uma coisa interessante, vocês sabiam? Tem 2 itens do tabernáculo que não tem medida. Um é a bacia e o outro é o candelabro. São 2 itens do tabernáculo. E eles não têm medida, por quê, irmãos? Porque, na verdade, não tem medida, não tem limite aqui o quanto Deus pode te lavar, o quanto Deus pode te renovar. Não há limites. Também no candelabro, no caso, o quanto Deus pode te iluminar. Tá certo? Então agora, se você é uma pessoa de objetivo, você não vai ficar nessa parte exterior. Você já entrou na salvação de Deus, você já está no átrio, já está dentro da área de Deus ali, certo? Mas lembra, essa parte, quando fala em Apocalipse, quando fala para o anjo medir, fala que o átrio vai ficar para os gentios, vai ficar para fora, para as nações, certo? Mas Deus quer que você tenha objetivo. E qual é o seu objetivo? Se você tem objetivo, você tem que mirar a parte mais íntima, a parte mais profunda, certo? Então como você faz? Só que você não consegue entrar lá direto. Você precisa passar por uma cortina, certo? E essa cortina tem 5 colunas. Isso tem a ver com o capítulo 5 de 2 Coríntios, que é esse ministério da reconciliação. Então, você tem 5 colunas e depois você vai ter que passar por 4 colunas, 5 e 4, certo? Então, as 5 colunas, quando você entra nesse lugar, tem uma entrada, você vai entrar num lugar chamado Santo Lugar, certo? Nesse lugar, você vai ver uma mesa que tem 12 pães e você vai ver também umas galhetas, que eram como se fossem pequenas tacinhas, onde tinha vinho. E você vai ver do outro lado, você vai ver, quem tiver o alimento diário vai ver que tem um desenho, um pequeno gráfico, né, no alimento diário, mostrando isso, mostrando essa, como se fosse uma planta baixa do tabernáculo. Então você vai ver a mesa, do outro lado em frente você vai ver o candelabro, e de frente, com a entrada do Santo dos Santos, na verdade você vai ver o altar de ouro do incenso. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, esse altar de ouro do incenso, que é o altar da oração, ele já está dentro do Santo dos Santos, certo? Então, quando você olha, isso é muito, muito impressionante. Então, se você tem um objetivo, você não pode somente desfrutar da salvação de Deus, no sentido de resolver só os seus problemas. Você precisa tomar um encargo de servir o Senhor. Lá dentro do santo lugar, já são quem? Os sacerdotes. Pedro fala, né? 1 Pedro capítulo 2 fala que nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, somos um sacerdócio real. Você já é um sacerdote. Quando você creu em Jesus, Deus te deu o encargo de ser um sacerdote. E você sabe qual é o principal
trabalho desse sacerdote hoje, um dos principais trabalhos, além de todos esses itens que a gente está falando, de você desfrutar dessa comunhão que está na mesa dos pães, da presença, pode tipificar a mesa do Senhor, mas pode tipificar também as nossas reuniões familiares. Tem 12 pães, porque pode ter 12 pessoas, e cada um pode comer uma porção, não é verdade? E, além disso, tem aquelas galhetinhas lá, que são a libação, que na verdade é a maneira como nós jogar sobre o holocausto para fazer o fogo aumentar. Nós precisamos ser esses que faz aumentar o fogo do Espírito nas reuniões, o fogo do Espírito na comunhão. Ó Senhor Jesus, nós precisamos nos voltar ao Senhor e permitir ao Senhor que Ele aumente aquele encargo dos jovens, aumente o encargo das irmãs, aumente o encargo dos irmãos. Ó Senhor Jesus, dentro desse encargo, irmãos, do sacerdote, eu queria ler um versículo com vocês. Romanos, capítulo 15, versículo 16. Fala assim, ó, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Nesse versículo ele fala que o Evangelho é um sagrado encargo. Na verdade, uma tradução melhor seria para que eu seja um sacerdote do Evangelho, um ministro do Evangelho. E aí eu ofereço uma oferta. Todo sacerdote ele fazia uma oferta para Deus. Que tipo de oferta você deve fazer? Aí Paulo mostra que era os gentios, as pessoas que ele pregava o Evangelho, ele oferecia a Deus, para que eles fossem aceitos por Deus. Na verdade, irmãos, o apóstolo Paulo, no coração dele, queimava o encargo de que Deus queria salvar todas as pessoas, não só os judeus. Então ele via que ele era um sacerdote, e nesse encargo dele de levar o Evangelho para os gentios, ele ia ajudar, oferecer gentios, oferecer pessoas, né, para Deus. Na verdade, irmãos, esse é o nosso maior trabalho. É o maior trabalho. Nosso maior trabalho é ganhar pessoas para Jesus, é levar as pessoas ao Senhor, levar as pessoas através do Evangelho, através da palavra de Deus. Todas as pessoas que creem nessa palavra, elas vão ser salvas, elas vão ser preservadas do juízo de Deus que está para vir sobre essa terra. Senhor Jesus. Então, lá no Santo Lugar, então, é uma coisa importante. Por que a gente falou de reconciliação? Na verdade, quando você serve ao Senhor, você tem a experiência de ser reconciliado com Deus. Por quê, irmãos? Toda vez que você está servindo, quando você tem um encargo, você tem uma necessidade de servir o Senhor, você se consagra, você vai orar, você vai ter comunhão com Deus, porque você sente, irmãos, todas as coisas que a gente faz para Deus não depende da nossa habilidade, simplesmente a nossa habilidade humana. Pode ser que tenha pessoas, humanamente falando, que tenha muito mais capacidade que a gente, intelectual, ou até mesmo de fazer certas coisas, mas, irmãos, não é isso que vence a batalha contra o inimigo. Não é a capacidade humana, mas é o poder de Deus. E o poder de Deus, ele age quando? Ele age quando nós nos colocamos num posicionamento correto, quando nós nos santificamos. Esses dias eu tenho desfrutado do livro de Josué, encorajo vocês a ler também o livro de Josué. E vocês vão ver ali a experiência, como Josué fazia. Cada batalha que eles iam enfrentar, o que eles faziam? Primeiramente, eles se santificavam. Santificai-vos, porque nós vamos lutar, o Senhor vai nos dar vencer, nós vamos vencer o inimigo agora. Então nós precisamos santificar. Irmãos, qualquer coisa que nós vamos fazer para o Senhor, ela vai ter efeito e vai ter resultado no mundo espiritual, vai ter efeito no sentido do poder de Deus agir quando você se santifica. Por isso também tem luta espiritual, certo? Não é fácil para nós, até mesmo para fazer essa transmissão, fazer essa gravação, há uma luta espiritual travada. Irmãos, por isso nós precisamos estar em oração uns pelos outros também, né? Então, louvado seja o Senhor.
O evangelho é o nosso sagrado encargo. Então você tem um serviço ali, ó, além da mesa, que significa o quê? Poderia falar para vocês de diversas formas. Aqueles pães são os pães da presença. Então significa o alimento que você tem quando você desfruta da presença de Deus. Eu poderia falar também que aquela mesa é nossa reunião familiar. Por isso eu convido você a participar dos Google Meets, nesse momento que a gente está de distanciamento social. Nós podemos ter esse tipo de comunhão. Ou até mesmo quando você vai visita alguém, ou né, mesmo tomando os cuidados que precisa tomar, mas você vai e faz uma visita, ou você liga para um irmão, você tem um momento de comunhão. Se você está ali desfrutando da palavra com ele, aquele momento também é um momento da mesa dos pães, certo? Como eu falei, eu falo e repito, aquelas taças, né, aquelas galhetas, onde tem o vinho, é a libação, que é para quê? Para fazer aumentar o fogo da oferta de outra pessoa. Então o sacerdote, às vezes o fogo não estava queimando muito, ele ia lá, jogava o fogo lá, certo? Jogava aquele vinho tem o álcool, né? Fazia queimar mais rápido. Então o que significa isso? Muitas vezes nós precisamos nos derramar, não só pelo nosso desfrute, nós precisamos nos entregar para que outros também neles também possam arder. Às vezes você está queimando, você está bem, mas será que o outro irmão está indo bem? Então quando a gente tem esse encargo, esse desejo no nosso coração, Senhor, Senhor, faz os irmãos queimar. Então você gasta algum tempo de oração pelos irmãos. Ou então quando você tem uma oportunidade, você vai lá e fala uma palavra de encorajamento. Nada de jogar balde de água fria. É jogar vinho, jogar comburente, né? Combustível, perdão. Jogar combustível, coisa que vai pegar fogo, fazer o fogo queimar mais rápido, certo? Então o Senhor era dessa forma. Outra coisa, né? A gente pode falar também que essa mesa também é a nossa comunhão do partir do pão, né? Quando a gente parte o pão em memória do Senhor, né? Come esse pão em memória do Senhor. Lá na mesa tem o vinho e tem o pão. Ela também é um símbolo disso. Tudo o Senhor nos trouxe como símbolos para nós, experiências para nós. Aí tem o candelabro, como eu falei e repito, né? O candelabro, o que representa o candelabro? Irmãos, Salmos fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus também falou assim, de novo, capítulo 8, versículo 12 de João, né? Fala assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, a palavra de Deus é luz para nós, né? Essa luz maravilhosa. E é uma luz que nos dá vida. Não é uma luz só que nos expõe, que nos faz a gente se sentir envergonhado, que nos faz a gente ser humilhado. Não. É uma luz que ilumina e é uma luz também que nos supre, que nos faz crescer, que nos alimenta. É que nem a luz solar, irmão. Se nós não tomarmos a luz solar, não tem a vitamina D, né? E aí a vitamina D aumenta a nossa imunidade, né? A luz solar também propicia a fotossíntese das plantas, que faz elas produzir o seu próprio alimento e, consequentemente, se torna também alimento para nós. Então, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso sol, o Senhor é tudo para nós. E esse candelabro, ele funcionava de que maneira? Ele tinha um cordãozinho lá dentro, que fica a humanidade, certo? Mas é um cordãozinho embebido em azeite. Quer dizer, ele é abastecido de azeite. Na verdade, não é o cordão que tem que queimar, o que tem que fazer brilhar. É o azeite, né? O cordão só é um condutor de azeite. Porque o cordão, ele suga, ele absorve o azeite. E aí o azeite brilha. Se começa a diminuir o azeite, o cordão começa a queimar. Aí fica aquele paviozinho preto. Aí o sacerdote tem que ir lá e cortar, espevitar, com aquela tesourinha de ouro e cortar. O candelabro também representa a igreja, irmãos, né? Porque a igreja é esse baluarte da verdade, essa sustentação da palavra de Deus, né? Nós temos ouvido a palavra profética, né, irmãos, que Satanás, ele é um enganador, ele quer levar as pessoas
dentro do ministério do engano. E ele engana como? Por causa das concupiscências, das paixões que está guerreando. Ele vai levando as pessoas nas paixões, as pessoas sendo levadas. E ele pode levar a gente se a gente não estiver no Espírito. Então, a maneira de ser salvo é o quê? É ser santificado na verdade. O que Jesus fala em João 17, versículo, acho que é o 17, né? Ele fala assim, santifica-os na verdade, deixa eu confirmar, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, isso mesmo, 17 e 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra é a verdade. O Senhor também é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? João 14, 6. E também Jesus também, ele falou assim, o outro Consolador é o Espírito da verdade. Então, irmãos, e Deus é luz, Deus é verdade e luz. A unção que você recebeu, ela é verdadeira. Então, a verdade é esse Espírito maravilhoso que está ali, né, representado por esse azeite dentro do candelabro. Então, significa assim, o candelabro representa a palavra, mas de que forma? A palavra com o Espírito, certo? E ela é vida para nós, ela é luz para nós. Se você tiver a palavra, mas não tiver o Espírito, ela só vai ser conhecimento da letra e pode até ser trevas, pode até atrapalhar você. Mas se você estiver cheio do Espírito, cheio de vida, e você sempre orar, quando você lê a Bíblia, você fala, Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero te desfrutar. Eu tenho desfrutado tanto de Josué, né, que eu não imaginava tanta luz ali naquele livro. Mas, irmãos, por que eu estou desfrutando tanto? Quando eu vou lendo, eu tenho um hábito de pegar meu aplicativo YouVersion, aquela Bíblia online, né? Ela, na verdade, ela não precisa ser online, não. Ela pode ser baixada também. E aí eu coloco o áudio, eu clico lá no desenho que tem um sinalzinho de um alto-falantinho, né? Onde que indica o som dele, e clico lá, altero a velocidade, coloco mais lento, deixo ele falando mais lento para mim, coloco o fone, às vezes eu estou lavando louça, estou fazendo alguma atividade em casa, algum trabalho, e ele vai falando e eu vou falando também aquelas palavras, eu vou falando, ele vai falando, e às vezes o Senhor me dá graça, eu vejo às vezes um livro inteiro, às vezes eu vejo mais do que um livro, né? E, irmãos, e tem sido salvação para mim, tem sido salvação, tem me encorajado, tem me fortalecido. Eu encorajo você também a fazer isso, você gastar um tempo com o Senhor na palavra, certo? E orando em comunhão. Então a palavra mais o Espírito vai ser vida. Irmãos, e se tiver baixado o nível, muitas vezes vem a tesourinha. A tesourinha representa o quê? O tratamento do Senhor. Muitas vezes o Senhor dá aquelas podadinhas em nós, né? A gente meio que sente, puxa, que quebrada de cara, puxa, o Senhor me deu um corte, o Senhor me privou. Irmãos, é porque o Senhor ama a gente. Na verdade, Ele não só corta, mas Ele vem e derrama mais azeite para a gente ficar cheio de azeite. E esse candelabro é de ouro, que é a natureza de Deus, né? E como eu falei, ele não tem medida. Ele era feito de um talento, mas você não sabe qual a metragem, qual a altura dele, qual a largura, você não tem medida, certo? Porque, irmãos, não há limites para quanto Deus pode te iluminar. E o terceiro item é o altar de ouro. O altar de ouro, ele é o altar do incenso. E o incenso na Bíblia é Cristo. E o altar, o lugar onde recebe, é a nossa oração. Na verdade, a gente aprendeu um tipo de oração que não é uma oração onde Cristo é acrescentado e essa oração é recebida por Deus. Irmãos, Deus está acumulando essa oração, porque Ele vai, quando todo o juízo de Deus começar, de uma maneira, já tem muitas coisas já estão acontecendo, né? Mas eu falo, quando vier o ápice de tudo, que é chamado a ira de Deus, na verdade, a oração dos santos, ele vai mover o braço do Senhor para fazer tudo isso, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, puxa, Senhor, não é que a gente deseja e vai orar pelo mal do mundo, orar para... Não é isso, irmãos. É que Deus está vendo o nosso clamor. Deus está vendo quanto nós anelamos a sua volta, quanto nós desejamos crescer em vida, quanto nós queremos que Deus trate as coisas negativas desse mundo, trate com o seu inimigo. Nós amamos as pessoas, mas
Deus precisa tratar com Satanás. Satanás tem enganado as nações, tem enganado as pessoas e tem destruído as pessoas. Quantas pessoas têm partido sem o Senhor? Quando um irmão dorme no Senhor, a Bíblia fala que é doce ao Senhor a morte dos seus santos, aos olhos do Senhor, porque aquele irmão é um salvo, ele está com o Senhor, ele está desfrutando do Senhor, ele vai estar com o Senhor, certo? Mas se uma pessoa parte sem o Senhor, cega, envolvida em tantas coisas, irmãos, eles estão indo para o lago de fogo, estão perdendo a oportunidade de ser salvo. E isso é uma coisa muito séria. Então, assim, nós não estamos aqui para condenar as pessoas. Como Jesus falou, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo seja salvo, né? Então, graças ao Senhor. Então, que essa palavra possa encorajar vocês. O meu tempo já acabou, né? Mas que essa palavra possa encorajar os irmãos, né? A desfrutar mais do Senhor, tá? Desfrutar mais da comunhão com o Senhor. Tem mais pontos que os irmãos podem desfrutar no alimento diário. As bases da tábua, né? As tábuas, as madeiras que representam a gente, o ouro que reveste aquelas tábuas, as travessas, tantos itens, né? Que vocês podem desfrutar. Mas para não ficar muito longo, eu gostaria de parar aqui. E que o Senhor abençoe os irmãos. Eu peço ao Senhor que o Senhor guarde a gente nesse período e nos torne mais forte, sabe no quê? Na pregação do Evangelho. Que as mídias sociais, que as mídias que o Senhor nos deu, sejam um canal para alcançar pessoas. E que você seja um colaborador, dando um like aqui, curtindo, não sei se está aqui ou aqui, dando um like, você também seguindo a página, compartilhando com seus amigos, encorajando. O Senhor está nos dando novos projetos, virão novos projetos, vocês vão fazer parte disso, certo? Pregando o Evangelho através das mídias sociais, para a gente poder ter publicações no Instagram, publicações no Face, publicações aqui no YouTube. Irmãos, tudo isso, irmãos, é para a glória do Senhor. Não é para a fama nossa, não é para nada disso, é para o Senhor ser exaltado, o Senhor ser glorificado, certo? E Deus possa ainda, eu tenho esse sentimento no meu coração, Deus ainda quer salvar muitos ainda, Deus quer completar o número daqueles que vão ser salvos, e Deus quer usar a gente. Não fique indiferente a isso, Deus quer usar você, Deus não quer que seu parente, faz que nem Raabe, né? Olha eu falando de Josué de novo, né? Faz que nem Raabe, faz um acordo com o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor salve a minha família toda. Eu não quero que meu pai se perca, eu não quero que a minha tia, que meus parentes, eu quero todo mundo na igreja, eu quero todo mundo servindo o Senhor. O Senhor vai falar assim, amém, eu salvo, mas você tem que fazer uma coisa. Você tem que colocar eles dentro da sua casa, eles têm que colocar o sinal aí, o fio de escarlate, que representa a redenção do Senhor. Vocês têm que crer no Senhor. Quando você crê, você é salvo, você e a sua casa. Então, irmãos, que o Senhor abençoe vocês. Amém? Jesus é o Senhor. Desfrute da conferência também Geração Santa, da conferência de jovens. Nessas 2 semanas nós estaremos fazendo essa transmissão, essa gravação, tá? E Jesus é o Senhor. Também quero encorajar os irmãos, um último aviso aqui, sobre o encargo da oferta aos irmãos necessitados. Então, no local nós temos agora alguns irmãos, nós identificaremos eles porque eles serão a nossa referência. Então, será o casal, a Miriam e o Marcos, o Júlio e a Luísa, certo? O Raimundo e a Alice, são esses 3 casais. E os irmãos todos os irmãos que tiverem doações de alimentos, produtos não perecíveis, também higiene pessoal, né, ou tiverem desejo de ofertar algo para santos necessitados, algumas famílias que nós temos ajudado. Então, por favor, aí os irmãos o nosso centro de coleta será o local de reuniões. E aí, além de você colocar lá no local de reuniões, você também entre em contato com esses irmãos, qualquer um desses 3 casais, para eles poderem ter o controle das coisas que estão lá, para eles poderem fazer a distribuição para os irmãos. Outra coisa, se você é um irmão necessitado, ou se você conhece um irmão necessitado que às vezes o irmão se sente constrangido de falar, irmãos, não vamos se constranger nesse momento.
né? Nós somos uma família. A igreja é a família de Deus e a Bíblia diz que nós temos que comunicar as nossas necessidades com os santos, com os irmãos. Nós não precisamos comunicar com outras pessoas, mas você pode comunicar com a igreja. Não é vergonha nenhuma, é a sua família, tá? Então, se tiver alguma necessidade, nós vamos guardar sigilo disso, nós temos consciência, nós não temos nenhum coração de expor a necessidade de nenhum irmão, né? Mas nós precisamos ter uma lista para a gente poder saber quais os irmãos que realmente estão precisando. Também, irmão, se você pode ajudar alguém, né, que é da sua família, que está necessitado, ajude. Não necessariamente precisa ser por esse serviço. Pode ser você também, pode ajudar. E isso é bíblico, isso é o adequado. Seu pai necessita, sua mãe necessita, seu tio necessita, alguém da sua família e você tem condição de ajudar, ajude. Se você não tiver, não deixe de comunicar a esses irmãos que eles vão estar controlando, fazendo essa lista e separando. Também seja específico. Às vezes, por exemplo, você precisa de alguma coisa, mas talvez você não precise de todos aqueles itens da cesta básica. Você precisa de algumas coisas. Então fala com eles e fala, irmãos, olha, eu estou precisando disso, disso e disso, né? E o Senhor, pode ter certeza, irmãos, o Senhor vai abençoar, vai suprir, não vai haver nenhum irmão numa situação muito difícil. Se alguém tiver alguma necessidade urgente, também nós podemos socorrer. Outra coisa importante, nós também queremos ter uma lista de irmãos que estejam nesse serviço de socorro. Alguns irmãos que têm essa voluntariedade, falam assim, irmão, eu quero estar disponível, graças ao Senhor, eu estou trabalhando, tenho uma condição, posso não ter muito, mas eu tenho o coração de que se os irmãos precisarem de alguma coisa urgente, um medicamento, alguma coisa, de uma oferta urgente, então pode colocar meu nome, que aí os irmãos têm uma lista de irmãos que eles podem entrar em contato e falar com você, né, para ajudar no momento de emergência. E por último, também quem gostaria de fazer oferta em dinheiro, então os irmãos já sabem, na verdade, mas eu estou repetindo, os irmãos, nós temos vários encargos na igreja, então é importante nós especificarmos. Então, por exemplo, se você vai ofertar para os irmãos do exterior, tal, ofertas relacionadas à obra, que você quer ofertar por meio da igreja, ou o seu dízimo, você quer ofertar para as necessidades locais, serviço de mídias e outros serviços nossos, né, água, luz, alguns gastos que ainda temos no local. Então, isso é uma coisa. Esse tipo de oferta, dízimos e ofertas assim que são só para a igreja, não precisa identificar. Mas quando for específico para a obra do exterior, ou quando for específico para uma necessidade específica, igual essa, de santos necessitados, auxílio aos santos necessitados. Então, você oferta, você pega o comprovante, faz lá uma cópia, envia para o Elson, né? Ele envia para o Elson ou para o Raimundo, envia para eles terem um controle escrito, irmãos, essa quantidade é de ofertas para os santos necessitados. Essa oferta é específica para a obra. Então, eu gostaria de deixar esse aviso para os irmãos, né? Peço a vocês que orem pelo serviço de mídias. Nós estamos construindo um projeto, nós vamos lançar para os irmãos em breve, se Deus quiser, estamos aguardando. Queremos fazer algumas mudanças nas nossas mídias, né? E a gente quer lançar um projeto para toda a igreja e que o Senhor abençoe os irmãos, tá? Também ore pelo serviço de casais, nós temos aí novidades, se Deus quiser, logo nós vamos anunciar para os irmãos, tá? O serviço de casais também tem novidades. Orem pelos jovens, orem muito pelos jovens, Deus quer salvar essa geração. Abençoa essa conferência de Geração Santa, que os jovens possam se alegrar, possam ser fortalecidos, né? Esse encargo é maravilhoso. Ore pelos jovens também, os maiores que estão aí cuidando dos nossos jovens. Graças ao Senhor, irmão. O Senhor tem abençoado a igreja. O Senhor ama cada um de vocês, ama cada um de nós. A gente sente isso, eu sinto assim, o Senhor está cuidando de nós. Amém? Então Jesus é o Senhor. Nós somos um. Amém? Amém. Boa noite. Boa noite, né? Boa noite, boa tarde ou bom dia.
braços percebi o amor que reservaste a mim. Nele posso confiar, Deus bendito, nunca falharás. O que antes conheci era sufocante ilusão. Pela cruz me volto para ti, a verdade me libertará. Mesmo que seja contrário ao que sinto, mesmo que seja difícil aceitar, vou confiar nos teus planos e caminhos. A verdade me libertará. Mesmo que seja impossível aos meus olhos, ou quando penso que não vou aguentar, peço por força e vitória em teu nome. Deus bendito, nunca falha.